Apostas múltiplas. A maioria dos apostadores perde dinheiro com elas, mas olha os números reais da minha planilha. Em duplas, eu tenho mais de 213 unidades de lucro, ou seja, metade do total. Triplas, apenas 4 unidades, mas de lucro. Em múltiplas, acima de 3 pernas, mais de 11 unidades. O CLV médio disso tudo? 14,21%. Significa que eu estou encontrando valor nelas. Então as múltiplas funcionam? Sim, mas não do jeito que a maioria faz. E falando de valor, você pode encontrar o meu vídeo explicando sobre mais EV, sobre CLV, aqui no card em cima. Então hoje eu vou te mostrar a matemática por trás dessas múltiplas. Porque elas destroem dinheiro para a maioria, mas também pode multiplicar o ED quando feito corretamente. E se você é novo aqui, toda segunda, meio-dia e meia, eu posto os resultados da semana. E toda quinta, às 7h30, vídeos como esse. Então nós vamos falar hoje sobre o único cenário onde as múltiplas fazem sentido, quando você tem ED real. Então aqui a gente vai ver o que a maioria faz versus o que funciona. O que a maioria faz? Pega uma múltipla de um monte de favorito no futebol, por exemplo, time grande sempre ganha. Sem análise, ele junta tudo que parece que vai bater. A gente vê na internet, né, um monte de falando: nossa, que análise boa. Zero, né? Enfim, rastreamento, tá? Memória seletiva, você não registra tudo que você faz. Quando uma bate, você fala: nossa, olha aí como que vale a pena fazer. Então, sua memória só vai guardar o que bateu. Take aleatória, você coloca um valor que nem sabe por que está colocando ali. Isso tudo junto tem menos EV. Então, valor esperado negativo. Como você deve fazer? Múltipla de apostas com ED. Então, cada perna analisada, o CLV, se você pegar o CLV de cada aposta separado, ele vai dar positivo. Registros completos, você registra tudo que faz. Take, usa critério de Kelly, por exemplo, que é o que eu faço. Resultado, 229 unidades de lucro, que é o que eu tenho no total de múltipla, tripla e dupla. Então, antes de entrar na matemática, vamos entender a diferença fundamental. O apostador comum faz múltiplas de favorito. Ah, o Flamengo vai ganhar, o Palmeiras vai ganhar, o Manchester City vai ganhar. Junta tudo numa tripla, tem uma análise sobre as odds disso, aposta uma ou duas unidades e torce. E a abordagem que funciona é completamente diferente. Você pega apostas onde encontrou valor real e junta. Cada perna foi analisada individualmente. Você tem CLV positivo, ou seja, a linha se moveu ao seu favor depois que você apostou, provando que você entrou certo. Então vamos ver por que multiplicar esses EDs funciona. Cenário, duas apostas com ED positivo real. A primeira aposta, odd 1,40, probabilidade real de 73% e a probabilidade implícita nessa odd de 71,4%. Então seu ED aqui é de 1,6%. A aposta 2, odd 1,45, probabilidade real de 71%. E a probabilidade implícita da odd, 69%, mais 2% de ED. E se a gente for pegar essas apostas separadas, aposta 1, 0,73 vezes 1,40, menos 1, 0,016, 1,6% de EV. Na aposta 2, 0,71 vezes 1,45, menos 1, 0,02, 2% de EV. Então um EV total assim, similar seria de 3,6% das duas apostas. E agora, e se a gente pegar numa dupla? Probabilidade real de 0,73 vezes 0,71 dá mais ou menos 51,8%. A implícita daria 49,3%. Então o ED combinado aqui, 2,5%. Para você calcular o EV, 0,518 vezes 2,03 menos 1, 0,051, 5,1% de EV. Então o ED se multiplica quando você tem valor real. E aqui está o segredo, que a maioria não entende. Se você tem ED real, a matemática das múltiplas vai trabalhar a seu favor. O exemplo, novamente, odd 1,40, você analisou e determinou que a probabilidade real é 73. A odd implicava 71,4, 1,6 de ED. A segunda, 1,45 de odd, probabilidade real 71, implícita 69, 2% de ED. Se você fizer separado, cada uma vai ter um EV positivo pequeno, 2,3%, como a gente viu ali. Mas quando você junta isso numa dupla, a odd vai para 2,03 e o ED fica bem maior. Então, se você multiplica a aposta com valor, você multiplica o ED. O problema é que a maioria não tem valor nas apostas individuais. Aí a múltipla só multiplica o prejuízo. Ou seja, se nenhuma das duas tiver valor, o seu menos EV vai ser maior ainda. Se uma só tiver valor e a outra não, depende muito do ED. Se o ED for muito grande em uma perna, ela até anula o menos EV da segunda. Mas geralmente é o contrário, né? Você tem um ED pequeno, se você conseguir na primeira, e na segunda vai jogar tudo para baixo. E aí, falando dos dados reais da minha planilha, esses números são de 5 anos de rastreamento completo. Então, eu tive 1.275 apostas em duplas, lucro de mais 213 unidades, um ROI de 16,8% e um CLV de 2,53%. Esses números estão na minha planilha, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Então, você pode analisar luta por luta, se você tiver tempo, né? Daqui a pouco a gente chega a 11 mil apostas. Tá tudo lá aberto para quem quiser ver tudo. Falando de triplas, 220 apostas, mais 4 unidades e um ROI um pouco menor de 1,8%, mas ainda positivo, e um CLV de 3,04%. Nas múltiplas, 239 apostas, mais 11 unidades de lucro, um ROI de 5%
E aí vem o destaque, o CLV de 14,21%. Isso significa que essas apostas tiveram um movimento de linha muito favorável depois que eu entrei. No total, essas múltiplas representam 16,1% das minhas apostas e geraram 229 unidades. Quando eu digo múltiplas, dupla, tripla, tudo somado. E repara na minha comparação. O meu ROI no Moneyline simples, que é para o determinado lutador apenas vencer, que é o mercado principal do MMA, é de 2,5%. Nas duplas, 16,8%. Geralmente, as minhas duplas, claro que vocês já viram nos resultados semanais, nem sempre. As minhas duplas são muito em eventos menores com combinações de Moneyline. E aí, o ROI, 16,8%, 7 vezes maior do que o Moneyline simples. Por quê? Porque quando você pega duas apostas com edge pequeno e multiplica, o retorno vai explodir. Mas só se você realmente tiver edge. Se não tiver, a perda vai explodir também. Então vamos para um exemplo aqui. Você aposta no Flamengo ML odd 1,45 na segunda-feira. No sábado, na hora do jogo, o fechamento é de 1,38, ou seja, você teve valor. O CLV de 5,1%. Isso significa que você pegou valor antes do mercado se ajustar. Múltiplas com CLV positivo, cada perna tinha valor real. Múltipla com CLV negativo, você apostou em linhas ruins. E esse é o indicador mais importante de todos aqui. O CLV, ou Close Line Value, temos um vídeo sobre isso, você pode pegar aí no canal. E aproveita e se inscreve. O CLV, ele mede a diferença entre a odd que você pegou e a odd de fechamento, quando o jogo está para começar. Lembrando, retirando o juiz da casa de aposta. Então, voltando ao exemplo, você aposta no Flamengo a 1,45 na segunda-feira. No sábado, quando o jogo vai começar, a odd está em 38, 5,1% CLV. Então você pegou o valor antes do mercado se ajustar no dia do jogo e já está lá ajustado. Então por isso que é tão difícil pegar o odd de valor no dia do jogo se você estiver apostando em uma casa eficiente. Correto? E por que o CLV importa tanto nas múltiplas? Porque se cada perna da sua múltipla tem um CLV positivo, todas as suas apostas tinham valor real. Se você tem CLV negativo, significa que você apostou em linhas ruins e a múltipla só amplificou o seu erro. E além disso, um fator preponderante para que a maioria perca com apostas múltiplas é que não são só as probabilidades reais que se multiplicam, não são só as odds que se multiplicam. O juice, a margem das casas, também se multiplica quanto mais perna você vai adicionando. Então, por exemplo, duas odds que têm 5% de juice, eles vão gerar um juice total de mais ou menos 9,75%. Então, quanto mais jogos, mais difícil achar o mais EV. E é um dos motivos que a casa de apostas adoram esse pessoal que faz múltipla com 20 pernas. Está multiplicando muito a margem deles. No meu caso, CLV média de 14,21% nas múltiplas, 1.734 apostas, isso não é sorte. Isso é entrar cedo ou em casas que não são tão eficientes, né? São várias hoje, com a regulamentação, são várias casas assim. Então, eles não ajustam a linha corretamente. Agora, como que você define a stake? Critério de Kelly. Eu vou falar o que eu faço, não é o certo, não quer dizer que é o único jeito certo. Tem várias outras maneiras, mas eu vou falar o que eu faço para você entender. E quando você vê o relatório semanal, você vai entender. Por exemplo, semana passada teve o One Championship, que eu tive 0,75 unidades em cada dupla, e nas duas duplas tinha o mesmo lutador, esse lutador perdeu e eu perdi as duas duplas. Então aqui eu vou te mostrar por que eu fiz isso, por que tinha duas apostas com o mesmo lutador. Então, se você tem duas apostas com valor, a aposta A dá 3 unidades em carry, a aposta B dá 1,5 unidades, você vai fazer uma dupla com ela. Qual que é a stake da dupla? Isso aqui é o que eu faço. É a mínima stake entre as duas apostas. Então, a dupla seria 1,5 unidades. E aí, se eu usasse 3 unidades, eu ia estar fazendo overbetting, porque a aposta B só vale 1 unidade e meia. Só justifica esse 1 unidade e meia de exposição. E aí você pode perguntar, e a aposta A, que deu 3 unidades? Eu uso a diferença entre as apostas. Essa 1 unidade e meia restante, ou eu faço em outra dupla, que foi o que eu fiz no One, ou até faço a simples, dependendo. Eu respeito o critério de Kelly, de 3 unidades que deu, sem fazer um overbetting. Aqui é outro exemplo. Olha só como que funciona as múltiplas. Moneyline no Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Cada um eu projetei a odd mínima de 1,8 e a casa de aposta está me dando odd 2. Por Kelly, essa simples valeria 2,2, que eu arredondo, né, para 2,25 unidades em cada um. Mas por mais que a gente multiplique o EV, você pode ver que o EV de cada um é 11,11% e da tripla é 37,17%. Mesmo assim, está me sugerindo 1,1 unidades, que eu arredondaria para 1 unidade. Quem viu o vídeo passado, eu vou deixar o card aqui também. A gente viu sobre o critério de Kelly. Aqui, 5,83 para 8. A vantagem de probabilidade que você está tendo de um 8 para o 5,83 é menor que um 2 para 1,8. Isso é uma coisa importante. Não é porque todas deram 2,25 unidades, você vai fazer uma tripla de 2,25. Aqui o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer 1,25 unidades separada em cada uma e a tripla de uma unidade, por exemplo. E é algo que eu estou deixando de fazer até no meu canal. Então, para quem me segue,
pode ter certeza que eu vou começar a usar mais isso aqui. Eu vou combinar mais as apostas. A gente já viu que eu tenho um edge muito grande sobre as casas na maioria das apostas, nem todas eu vou vencer. Semana passada, o grupo grátis, por exemplo, teve uma que andou totalmente contra. Então, a gente pode usar mais isso aqui. É uma coisa que eu vou fazer. Então, por que a esmagadora maioria perde dinheiro com múltiplas? Porque eles fazem múltiplas sem esse edge individual. O Manchester City vai ganhar, o PSG vai ganhar, o Bayern vai ganhar. Sem nenhuma análise, só olha pro time um contra o outro, você não tem evidência, você não tem nada de valor. Você só acha que são os caras certos. Dizem muito no MMA, né, o lock, que não acontece. Segundo, tenta forçar odds muito altas. Então, coloca múltiplos de 5, 6, 7 pernas, para chegar em odd 10, por exemplo, 20 ou 50. Quanto mais pernas, menor a probabilidade de acertar tudo. Para o pessoal que está fazendo isso, parece que dá mais adrenalina, que é uma coisa que a gente tem que evitar em aposta. A gente não quer adrenalina aqui. Você está mexendo com o seu dinheiro. Terceiro, stake alta. Você aposta 2, 5 unidades numa múltipla achando que vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. E quando erra, você quer uma porcentagem enorme da banca. Quarto, volume baixo. E quinto, sem o track de CLV. Então, sem ver se você está batendo no mercado, você aposta, torce e acaba esquecendo. Você nem sabe se pegou uma linha boa ou ruim nessa aposta. O que funciona é o oposto. É de real, odds baixas, stake baixas, como eu mostrei, de acordo com o Kelly, volume alto, CLV rastreado. E o resultado, vocês já viram no meu caso, 229 unidades com ROI de 3,2%. E aqui tem outro problema, esse é um dos perigos das múltiplas, a variância. Vamos lá, aposta simples, 1,45, 70% de acerto, 100 apostas de uma unidade cada. O esperado, na média, né, a gente já viu também sobre isso, 70 acertos e 30 erros. O lucro esperado seria de 1,5 unidade de lucro. Desvio padrão de 10 unidades. Então, o range provável aqui, menos de 8,5 unidades a mais 11,5 unidades. E aí vamos ver a dupla. Odd 2,10 com 49% de acerto. 100 apostas de 1 unidade cada. Esperado 49 acertos, 51 erros. Lucro esperado mais 2,9 unidades. Você vê que é quase o dobro. Porém, o desvio padrão já vai para 25 unidades. E o range provável disso é entre menos 22 unidades a mais 28 unidades. Nunca faça múltiplas se você não tem edge comprovado na simples. Se o ROI em apostas individuais é negativo ou próximo de zero, múltiplos vão amplificar esse prejuízo. Se você não rastreia o CLV sem dados de fechamento de linha, você está apostando cegamente. Você está apostando por feeling. Acho que vai dar, não é nada. Você não tem uma amostra grande. Você precisa de centenas de múltiplos para validar. 10, 20 não provam nada. E a gente tem uns nomes aí que todo mundo tá vendo aqui, que já entrou no Instagram, viu alguma coisa de aposta no Instagram, sabe? Tem uns nomes que acertou uma múltipla na vida. O cara achou que é o especialista e fica hoje dando dicas sem valor nenhum, cheio, uma legião de fãs, porque também não registram as apostas. E vai dar no que dá, né? Dá nos números que a gente vê aqui sobre apostadores vencedores no país. Nunca faça múltiplo se os odds são altos porque você forçou muita perna. Você ficou lá colocando 5, 6 pernas para a odd ficar boa, você está fazendo isso errado. Então a regra de ouro é simples. Se você não lucraria fazendo as apostas separadas, você não vai lucrar juntando elas numa múltipla. Múltiplas, elas não criam valor. E tem um caso especial importante. Apostas correlacionadas. Correlação é quando o resultado de uma aposta afeta a probabilidade da outra. Então um exemplo clássico. Over 2,5 gols e ambas marcam no mesmo jogo. Se sai um gol, aumenta a chance de sair mais. As probabilidades não são independentes. Já time A ganha e menos de 1,5 gols são negativamente correlacionadas. Se o time está dominando, tende a fazer mais gols. É difícil as duas acontecerem juntas. Então a odd é mais alta. Difícil não quer dizer que não tem valor, entendeu? É mais difícil. Você vai ver que as odds para um ME mais um menos under 0,5 gols vai ser alto. E no MMA, que é meu foco, se eu aposto vitória por finalização ou vitória no segundo round, há correlação. A probabilidade conjunta não é simplesmente P1 vezes P2. Pode ter valor se a casa não ajustou as odds para correlação, mas você precisa calcular a probabilidade conjunta real. Tanto que várias vezes a gente já fez um lutador por nocaute ou finalização e over 1,5 rounds. Então é uma correlação negativa, né? Já quando eu faço múltiplos de várias lutas diferentes do mesmo card, por exemplo, igual eu falei dos eventos menores, que eu junto 2 lutadores para vencer, e por aí vai, a correlação é nula. Como a gente já viu lá no começo, no vídeo de Martingale, também vou deixar o card aqui em cima. Uma luta não afeta a outra. Então funciona como uma múltipla normal. Probabilidades independentes multiplicadas. E aqui é outra coisa que acontece muito. É a falácia do quase ganhei. Quantas vezes vocês já fizeram ou já viram na internet? Nossa, ficou por uma. Toda vez fica por uma. E a pessoa fica lá tentando e toda vez fica nessa. Caramba, acertei 3 de 4, igual aqui no bilhete típico. Faltou pouco. E a realidade matemática é, você perdeu 100%. Não existe quase em múltipla. Ou você acerta todas ou perde tudo. Mas o cérebro humano não funciona assim.
quase acertos, eles criam a sensação de que você está perto, que da próxima vai dar certo. E aí você aposta de novo com a esperança renovada. Ciclo vicioso de perseguir o acerto que faltou. Você ignora que matematicamente cada tentativa é totalmente independente. E as casas de aposta sabem disso, por isso que elas adoram mostrar os seus quase acertos. Você acertou 4 de 5, que azar, né? Não é azar, é a probabilidade trabalhando exatamente como deveria. Não caia nessa armadilha psicológica. E quando as múltiplas funcionam? É de positivo real em cada aposta, comprovado por CLV, sem overbetting. E aqui, voltando no edge positivo real, você não sabe o seu edge antes da aposta fechar. Mas se você calcular, você registrar todas as suas apostas, você vê constantemente você está tendo esse edge, é o que eu estou dizendo aqui nesse caso. Novamente, não dá para saber o edge real antes do mercado fechar, então antes do começo do evento. Então aqui seria, novamente, se você constantemente tem um edge nas suas apostas, a múltipla pode funcionar para você. Rastreamento, como eu disse, rastreamento completo dos resultados e do CLV. Disciplina para seguir esse método de drawdowns. Como eu disse, múltipla, a variância é muito maior. Você pode ter uma sequência muito maior de perda. E aí, quando você tiver com menos 20, você vai seguir fazendo do mesmo jeito que você estava fazendo antes? Ou sua cabeça não vai deixar? Então você tem que ter disciplina. Ignora o mental. Pensa só nos números. Isso aqui deu tanto de valor, eu vou fazer, independente se eu estou ganhando muito, se eu estou perdendo muito nesse momento. Deixa os números trabalharem para você. O mental, esse negócio de ter cabeça para aposta que um monte de guru aí fala, não pense nisso, não pensem no mental, no psicológico. Deixa os números fazendo por você, que aí você tira o mental do jogo. E os sinais de alerta, sem edge nas apostas individuais, fica aleatória ou no feeling, sem rastrear o CLV. E aí? Deixa nos comentários. Você usa o critério de Kelly nas suas apostas? Se não usa, volta e assiste o vídeo sobre. É impossível fazer gestão correta de múltiplas sem Kelly. Ou então você pode usar stake fixa, não tem problema. Mas assim, se você usar stake fixa, faça com 0,25, meia unidade. Não usa stake de 1 unidade nas múltiplas como você faz nas outras apostas. Se esse vídeo clareou a matemática por trás das múltiplas, você deixa o like, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo e compartilha com quem faz múltiplas sem método nenhum. Um abraço e nos vemos na segunda com o relatório semanal.